Como identificar o meu propósito? O que devo fazer para saber qual é o plano de Deus para a minha vida? O que devo fazer para sair de uma vida monótona e ir de encontro aos projetos e os planos de Deus? E viver uma vida de crescimento, de avanço espiritual e pessoal. Fique comigo até o final desse vídeo, nós vamos conversar sobre isso. Sejam bem-vindos, como vocês estão? Espero que estejam bem, que o Espírito Santo repouse sobre sua vida, que a graça do Senhor esteja com você e sua família. A pergunta que vale 1 milhão é como identificar o meu propósito, como viver o propósito de Deus. A gente começa a viver a nossa vida e vai vivendo dia após dia, de repente a gente está envolvido por uma rotina e não percebe que a gente está vivendo algo que não atende às nossas expectativas, que não é a nossa realidade. Quantas pessoas chegam ao fim de suas vidas frustrados, porque passaram um tempo precioso, com um trabalho que não lhes agradava, com um salário que não lhes agradava, com uma vida que não era a que eles gostariam de ter vivido. E chegam ao fim de suas vidas frustrados e arrependidos porque desperdiçaram várias oportunidades, porque não utilizaram as ferramentas que podiam utilizar para ter uma vida com propósito, uma vida com significado. O que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo para saber o que Deus tem para mim? Para saber qual é o plano de Deus, o propósito de Deus? Vamos estudar a história de José. A história de José é uma das histórias bíblicas que mais explicam o poder do propósito na vida de uma pessoa. Muitos anos antes de José nascer, Deus chamou Abraão e prometeu a Abraão uma descendência muito grande, como as estrelas do céu, uma descendência incontável e numerosa, muito grande. Passam-se os anos, vem a história de Isaac, a história de Jacó e Esaú, até que chega na história de José. José começa a sua vida como um adolescente na casa de seu pai. Só que acontece algo diferente na vida de José. José tem um sonho e ele conta esse sonho para o seu pai, para os seus irmãos. A vida de José vira um inferno depois desse sonho. Ele passa a ser perseguido pelos seus irmãos, ele passa a ser desprezado pelos seus irmãos e começa a sofrer na pele os efeitos do ciúme e da inveja. Porque por causa de José ser filho da esposa preferida de Jacó, José recebe um tratamento diferenciado dos seus irmãos. E como isso não bastasse, José agora aparece com esse sonho de que ele seria colocado numa posição privilegiada em relação aos seus irmãos. Neste ponto, a gente começa a identificar como saber qual é o propósito de Deus para a vida de alguém. É bem simples. Você vai saber que o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir através de uma ferramenta que Ele já te deu. Você talvez não saiba, mas em você existem habilidades que foram dadas pelo próprio Deus com o objetivo de que você cumpra o propósito que Ele tem na sua vida. O propósito na vida de José não era a respeito de José. O propósito na vida de José era a respeito de Israel, de uma promessa feita a Abraão muitos anos atrás, que envolvia o povo sendo escravizado numa terra estrangeira, sendo oprimido por 400 anos. E José não sabia, mas ele seria a chave que Deus utilizaria para levar a família de Jacó para o Egito e no Egito transformar a família de Jacó na nação de Israel. Então aí vem a segunda dica de ouro que você deve gravar na sua cabeça. O propósito de Deus na sua vida não diz respeito a você. O propósito de Deus na sua vida diz respeito às promessas dele, aos planos dele, num sentido macro, num sentido muito mais amplo do que simplesmente você e as suas necessidades. A gente fica julgando o propósito de Deus baseado naquilo que a gente precisa.
Enquanto você se move por necessidade, você nunca vai se mover por propósitos. Você tem que escolher qual é o seu objetivo, qual é o seu projeto de vida. Ficar correndo atrás do vento, ficar correndo atrás de recursos, atrás de dinheiro, atrás de uma felicidade ou cumprir o propósito de Deus. Quando você tiver essa resposta bem clara na sua cabeça, você vai olhar para si mesmo e identificar em você qual é a habilidade que você tem, que Deus pode usar. Assim como Moisés. Moisés, o que tem na sua mão? Eu tenho uma vara. Ah, é uma vara que você tem? Então é essa vara que eu vou utilizar para salvar e libertar o povo de Israel, para operar milagres e sinais no Egito. O que você tem na mão? Ah, eu tenho uma botija de azeite. Ah, é uma botija de azeite. Então nós vamos usar esse azeite para multiplicar, quitar a sua dívida e mudar a sua vida. O que vocês têm na mão? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Então é esse recurso que nós vamos utilizar para alimentar essa multidão inteira de mais de 5.000 pessoas. Entenda isso. Deus vai utilizar algo que você já tem e que muitas das vezes você despreza, mas que Deus te deu. E acredite, se Deus te deu, Ele vai cobrar de você. Em algum momento você vai ter que prestar conta daquilo que Deus te deu e que você não utilizou. Entenda algo, Deus não vai cobrar de você da mesma maneira que Ele cobra de outra pessoa. Deus vai cobrar de você de acordo com a capacidade que Ele mesmo te deu. A cobrança de Deus, ela vem proporcional à capacitação dada pelo próprio Espírito Santo. Lembre-se da parábola dos 10 talentos. Um era alguém muito capacitado, muito competente, preparado. Essa pessoa recebeu 5 talentos. O outro era capacitado também, mas não era tão capacitado quanto ele. Então ele recebeu 2 talentos. O outro era um iniciante, despreparado, desqualificado, não tinha competência, não tinha preparo nenhum, mas mesmo assim ele recebeu 1 talento. O que esse texto quer dizer? Que independente da sua capacitação, Deus te deu algo. Deus te deu algo para fazer a diferença. Deus te deu alguma habilidade, algum dom, algum talento que, se você usar diligentemente, vai fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Então você precisa identificar isso o mais rápido possível. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Então é seu dever, é sua obrigação identificar o dom que habita em você e que Deus te deu. E a partir desse momento começar a investir nesse dom. É isso que a parábola dos talentos diz, quando o Senhor fala para o servo infiel: você devia ter dado esse talento aos banqueiros, ou seja, você devia ter investido nele, você devia ter feito esse talento crescer, aumentar, para que você pudesse oferecer resultados, e não apenas ficar aqui chorando do jeito que você está. Entenda que a sua capacidade, por menor que seja, se você trabalhar de forma correta, honesta, disciplinada, esse talento, essa habilidade vai crescer e vai impactar vidas. É isso que Deus espera de você. Que você pegue o dom que você já tem e o aperfeiçoe, melhore, faça ele crescer, para que haja abundância no seu ministério, na sua vida. A outra informação super importante que vem na história de José. José, ele sempre soube qual era o propósito dele. Ele sempre soube. Quando José já estava na casa de Potifar. Potifar era eunuco de Faraó e chefe da guarda real. O que isso quer dizer? É simples. Potifar era o homem que cuidava das coisas mais importantes na vida de Faraó. O harém, Potifar cuidava das mulheres de Faraó, e Potifar cuidava da segurança pessoal de Faraó. Ou seja, Potifar era um homem cheio de valores, cheio de princípios, era um homem intocável dentro daquilo que ele acreditava ser o correto. E por isso ele passava extrema confiança para Faraó. José é acusado de algo que toca exatamente nos valores profissionais, emocionais, pessoais de Potifar. José é acusado de molestar a mulher de Potifar. José vai parar na cadeia por causa disso.
Agora pense comigo, se José não soubesse qual era o propósito dele, se José não tivesse firme dentro de si os seus propósitos, os seus valores, aquilo que foi transmitido a ele por seu pai e que foi transmitido por Isaac, seu avô, e por Abraão, seu tataravô, ou seja, a fidelidade a Deus, os princípios de quem serve e teme ao Senhor. Se José não fosse essa pessoa temente a Deus, ele poderia simplesmente, essa mulher quer algo, eu vou dar para essa mulher o que ela quer, e simplesmente a minha vida vai continuar do jeito que está. E seria exatamente assim. José iria com a mulher, faria o que a mulher estava querendo, e a vida de José continuava normalmente. José não seria preso, não seria acusado, porque ele é acusado por causa do ciúme e da inveja daquela mulher, que se sentiu rejeitada por José. Então ela o acusa de ter molestado. Mas se José tivesse feito a vontade dela, ela se sentiria poderosa, se sentiria realizada e a vida de José não seria colocada em risco. Só que por outro motivo, se José não soubesse qual era o propósito dele, não fosse consciente dos seus valores e princípios, José nunca teria se tornado governador do Egito. Porque talvez você não tenha prestado atenção nisso, mas a cadeia, a prisão para onde José foi lançado, foi o pedestal para que José chegasse até diante de Faraó. A outra coisa que você precisa prestar atenção, bem simples, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida. José estava na prisão com 2 prisioneiros. José poderia viver a sua vida, aquilo que seria para ele talvez os últimos dias da sua vida, porque ele podia esperar a morte, uma condenação, e ele ser condenado à morte por causa da acusação que ele sofreu. Então ele não tinha motivo nenhum para estar proativo, para ser alguém colaborativo, para ser alguém interessado em ajudar outras pessoas. Afinal de contas, a vida dele tinha sido destruída injustamente, ele não tinha feito nada para merecer aquilo que ele estava vivendo. Mas quando José percebe os seus companheiros de cela aflitos, atribulados, ele automaticamente chega para eles e tenta saber o que está acontecendo. É que nós tivemos um sonho, José. Nós tivemos um sonho e esse sonho está nos perturbando. José poderia, poxa, sonho de novo. Eu estou aqui, vim parar aqui no Egito por causa de sonho, de envolvimento com sonho. Eu podia muito bem estar na casa do meu pai, mas fui inventar de sonhar. E agora estão vocês aqui de novo falando de sonho. Mas não, José sabia que era o propósito dele. E ele simplesmente disse, não pode me contar. Ele sabia que sobre ele estava o Espírito Santo, que essa habilidade com sonhos, com visões, com revelações, era algo dado pelo próprio Deus, que não era algo dele. Então ele simplesmente fez bom proveito daquilo, ouviu os sonhos dos prisioneiros e deu a interpretação correta, coerente, honesta. A única coisa é que em algum momento José olha para o copeiro, que tinha recebido um sonho, uma profecia muito boa, de que a vida dele iria dar uma volta por cima, e ele voltaria às funções, e ele voltaria à liberdade, a servir a Faraó. Então José diz para ele, olha, quando você estiver livre, lembra-se de mim, dá uma força lá, me ajuda aí. E o que acontece? Passam-se 3 anos, o presidiário, o copeiro, ele é liberto, é libertado, volta à liberdade. Passam-se 3 anos, e depois de 3 anos, Faraó tem um sonho. E os sábios, os adivinhos, aquelas pessoas que estavam ali com o objetivo de oferecer suporte intelectual para Faraó, não sabiam o que fazer diante daquele sonho. E aí, o que acontece? O copeiro, que havia se esquecido de José, se lembra dele. Olha, eu conheço alguém em cuja pessoa está o Espírito dos deuses. Faraó manda chamar José. E quando José está ali na cela, e de repente começam a chegar os guardas, e a pegar pelos braços e a arrastá-lo para fora da cela, ele pensa, chegou meu fim, hoje eu vou morrer. Eu duvido que José tenha pensado que algo bom iria acontecer. Mas de repente José está ali tomando banho, as pessoas dando banho nele, cortando o cabelo dele, fazendo a barba dele, preparando ele para algo importante, perfumando, vestindo, adornando.
e o levam até Faraó. E de repente Faraó começa a contar o sonho para José. E José sem tremer nas bases. Por quê? Ele sabia que ele estava ali por algum propósito. Ele sabia que ele estava ali para cumprir algo que Deus já havia determinado. É isso que você precisa gravar na sua cabeça. Respeitar os pequenos começos. José interpretou o sonho na casa do pai dele. Depois José interpretou o sonho na prisão. E por último José interpretou o sonho na frente de Faraó e se torna governador do Egito. Por quê? Ele nunca se negou a cumprir o seu propósito. A gente tem essa péssima mania de achar que o propósito de Deus na nossa vida só vai se cumprir quando a gente tiver 1 milhão de seguidores, quando a gente for promovido, quando a gente receber um cargo na igreja, um cargo importante, quando a gente for promovido no trabalho e receber uma função de prestígio. Aí a gente pensa, quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer a diferença. Mas não, o Senhor te chama para fazer a diferença na condição que você está, no jeito que você está, com os recursos que você tem. E à medida que você começar a exercer o seu propósito, Deus vai te capacitar e vai te capacitar cada vez mais. E você vai crescer dentro dessa habilidade, dentro desse dom que Deus já te deu. E você vai fazer a diferença na vida de pessoas. Para finalizar esse vídeo, lembre-se da frase: o homem tem 2 dias importantes na sua vida. Um é quando ele nasce, o outro é quando ele descobre por que nasceu. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero pedir a você, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp para o maior número de pessoas, para que essa mensagem possa tocar outros corações. Em nome de Jesus. Amém.